Olá pessoal, meu nome é Yara, eu sou da turma de Programação Estruturada e Orientada a Objetos em Python do IFRN Campus Panamirim e hoje eu vou começar essa videoaula aqui, que é a primeira de uma série de 3 vídeos, que trata da resolução de uma questão que utiliza classes abstratas. Bom, então para a gente compreender a questão, aqui tem um pequeno comando que diz o seguinte: projete e implemente um diagrama de classes utilizando classes abstratas em linguagem Python de programação. O programa deve calcular o valor da manutenção para 2 veículos, carro e moto, seguindo os seguintes critérios, de que há um valor fixo mínimo de manutenção que é R$100 e que o porte do veículo influencia nesse valor total da manutenção. Então, a gente tem aqui uma tabela de aumento, em que a gente sugere que moto é um veículo de pequeno porte e carro é um veículo de médio porte. Para toda moto, há um aumento de R$50 e para todo carro, um aumento de R$100 nesse valor fixo aqui. Então, ao final, o nosso programa precisa informar que o valor da manutenção para uma moto é de R$150 e para o carro de R$200. O primeiro passo para a resolução do exercício é a criação do diagrama de classes, que a gente já fez utilizando o Asta ou Astar, que é esse aplicativo aqui. Bom, tá aqui o nosso diagrama. A gente percebe aqui a classe veículo, né, a nossa superclasse. A gente vê que veículo aqui está em itálico, né, o título da classe. Isso sugere para a gente que ela é uma classe abstrata. Para que ela seja mesmo uma classe abstrata, ela precisa ter pelo menos um método abstrato, que é aqui, calcula manutenção, temos ele. Que também está em itálico, então também sugere que é um método abstrato. E sempre que a classe abstrata possuir um método abstrato, suas classes derivadas, né, no caso a classe carro e moto, devem implementar, devem sobrescrever esse mesmo método. Então, por isso que carro e moto tem aqui calcula manutenção. Dentro da classe veículo, a gente tem aqui alguns atributos, placa, marca, porte, preço, com seus respectivos tipos, né, char, boolean e float. E a gente vai começar a questão através da classe veículo, que por ser uma classe, vamos abrir aqui o Python, né, por ser uma classe abstrata, a gente precisa importar o pacote ABC, né, e o abstract method. Então, from ABC, import ABC, abstract method. Feito isso, a gente já pode criar a nossa classe e a gente vai precisar fazer referência, né, a esse pacote ABC. Então, a gente coloca aqui entre parênteses ABC, que indica para o Python que a classe veículo é uma classe abstrata. As classes abstratas não permitem a instanciação dos seus objetos, então a gente não vai ter um método construtor na classe veículo, mas a gente precisa definir, né, os atributos da classe, e embora eles tenham seus tipos, né, aqui no caso placa é do tipo char, mas na classe veículo a gente vai definir como sendo do tipo none, ou seja, do tipo vazio, não há nada em placa, né, tá vazio. A gente vai fazer isso para todos os outros atributos, né? Então, placa, marca vai ser também do tipo none, porte pequeno também será do tipo none, porte médio também do tipo none, e aqui, preço base também do tipo none, que é aqueles R$100 lá, o preço base da manutenção. Feito isso, a gente vai para o desenvolvimento agora do método abstrato. Se ele é abstrato, a gente mais uma vez vai fazer referência lá ao nosso pacote ABC. A gente vai pegar lá o abstract method, então @abstract method. Vou só copiar e colar aqui. E abaixo dele a gente vai definir o nosso método. Então, def calcula manutenção, self, 2 pontos. Feito isso, a gente vai colocar aqui um pass. Por quê? Né? A gente entende esse método aqui como sendo um método incompleto, ou seja, ele não tem corpo, porque ele vai ser sobrescrito pela classe carro e moto, né, que é onde ele vai ganhar um corpo. Assim como aqui nos atributos, né, eles ganham valores, né, dentro das classes carro e moto. Né? Mas aqui na classe veículo eles são vazios, assim como o método calcula manutenção, que aqui não tem corpo. Para que o Python não acuse um erro, a gente usa essa palavrinha pass aqui para resolver o nosso problema. Bom, pessoal, essa foi a resolução da classe veículo e nas próximas videoaulas a gente vai tratar da resolução da classe carro e da classe moto.